Ter um centro. Metafísica, antropologia, perspectivas espirituais. Por Fridtjof Schuon. Tradução e apresentação, Matheus Soares de Azevedo. Editora Polar. Segunda parte, capítulo 7. A propósito de uma ambiguidade ontocosmológica. Quando o intelecto considera a realidade divina do ponto de vista do absoluto, esta realidade se revela como perfeitamente una, ou não dual, como os vedantinos diriam, para evitar qualquer suspeita de determinação limitante. Mas, quando esta mesma realidade é considerada pelo intelecto, tendo seu ponto de partida no relativo, ela se revela sob 3 aspectos hierarquizados: princípio essência, princípio pessoa e princípio demiurgo. Repetimos intencionalmente a palavra princípio para mostrar claramente que é sempre a mesma realidade indivisível. A importância destas distinções surge concretamente quando se fala da vontade de Deus e de suas ações. Ao fazê-lo, a realidade divina é reduzida apenas à pessoa. Ao mesmo tempo em que se reivindica para esta última, impropriamente, as prerrogativas metafísicas da essência, bem como as atividades cósmicas do demiurgo. Esta é a perspectiva comum do monoteísmo antropomórfico dos semitas. E, desde que esta perspectiva dá origem a inevitáveis contradições, as teologias, e mesmo à sua própria maneira, as Escrituras, falam em mistérios e respondem à nossa necessidade de causalidade, evadindo-se da questão. Se retomamos aqui um problema do qual já tratamos mais de uma vez, é com a intenção de clarificar o problema da causalidade divina, ad maiorem Dei gloriam, e de situar o princípio do mal, cuja existência constitui um dos grandes desafios do pensamento religioso. Ao princípio essência pertence a possibilidade enquanto tal, portanto, a possibilidade universal. O princípio pessoa não é responsável por esta última, porque ele meramente cristaliza suas consequências fundamentais, isto é, os arquétipos ou as ideias. O princípio demiurgo, por sua vez, não tem responsabilidade pelos arquétipos. Ele meramente os transfere à substância universal, cujo centro ocupa, e que o obriga a diferenciá-los e a particularizá-los, bem como constatá-los, em conformidade com a estrutura característica desta substância. Em outras palavras, é no princípio supremo e essencial que a possibilidade como tal surge. E é no princípio autodeterminado e pessoal que as possibilidades fundamentais se originam. E é no princípio manifestado e demiúrgico que surgem as possibilidades contingentes, até os acasos mais insignificantes que, não obstante, são desejados por Deus, dado que existem. E é desta terceira hipóstase do princípio que deriva o gênio do mal, não diretamente, mas por uma espécie de queda ontologicamente antecipada, dado que uma radiação sempre implica um movimento de afastamento do centro.
No monoteísmo semita, Satanás aparece antes de tudo como um gênio mau, paradoxalmente, a serviço de Deus. Ele é ao mesmo tempo o acusador, o sedutor e o corruptor. É só mais tarde que ele se revela como o inimigo de Deus e como o próprio princípio do mal. No Corão e na Bíblia, o Príncipes Huius Mundi, o príncipe deste mundo, se manifesta sob os dois aspectos recém-mencionados. Ele é o veículo para levar a cabo esta ou aquela punição desejada por Deus. E também sua revolta contra todo querer divino. De fato, a Bíblia às vezes atribui a Deus modos de agir que, com melhor razão, seriam atribuíveis ao adversário. Quando Deus endurece o coração do faraó, ele necessariamente o faz de uma maneira indireta e mediante o poder cósmico da subversão. É assim que a teologia islâmica especifica que Deus induz ao erro, segundo o Corão, virando as costas ao homem, não determinando, o que significa dizer que Deus permite, entre aspas, o mal, mas não o realiza. Virando as costas ao homem, Deus o abandona ao diabo, a quem o próprio homem havia escolhido previamente. É por isso que o Corão diz mais de uma vez que não é Deus que prejudica o homem, mas o homem que se prejudica a si mesmo. Metafisicamente, o homem se pune ou se condena a si mesmo a priori por sua possibilidade inicial e substancial. Explicitemos aqui que o diabo é menos o princípio do mal do que a adaptação deste princípio ao mundo humano, donde a personificação do gênio das trevas. Ele pertence, então, não à ordem principal, mas ao domínio psíquico. Ele é feito de fogo, como diz o Corão, e é um Jinn, D-J-I-N-N. Não um poder principal, a despeito de prolongar este último. Mas este prolongamento significa precisamente uma espécie de queda. Se para os xamanistas o diabo não existe, isso se explica pelo fato de eles encararem o mal em seu aspecto principal e não humanizado. Eles distinguem entre uma divindade benéfica e outra maléfica, dado que todas as leis cósmicas têm uma origem celeste. A despeito de o homem ocupar necessariamente uma posição central no universo, ele não se separa dele, nem se opõe a ele. O xamanismo não é humanista, e por esta razão o homem não surge nele como o senhor ou mesmo o tirano do mundo circundante. Uma personificação do mal raramente se impõe em um mundo no qual o homem está organicamente integrado num todo mais ou menos divino. Encontramos igualmente tal perspectiva no hinduísmo, onde o mal é tanto divinizado como demonizado. Sabe-se que o hinduísmo tende a realizar toda a perspectiva possível, do monoteísmo ao xamanismo. Ademais, mesmo o Corão faz Jó dizer: o diabo me afligiu. Enquanto, segundo a perspectiva islâmica, ou a perspectiva monoteística em geral, a doença, como todas as demais provações da vida, só pode provir de uma vontade divina. Foi a vontade de Deus. Masha'Allah,
A passagem acima, há, assim, projeção de uma função divina no diabo, ou, pelo contrário, demonização da mesma função a priori divina, mas negativa. Do mesmo modo, em Shiva, não o Shiva Supremo, certamente, que é idêntico a Parabrahma, mas o Shiva demiúrgico, da Trimurti. Nem sempre é fácil fazer uma separação clara entre a necessidade principal e a iniciativa demoníaca, ou entre a cólera dos céus e este ou aquele capricho maléfico do samsara. Seja como for, tradicionalmente há alguma ambiguidade sobre certas funções negativas do logos demiurgo, por um lado, e aspectos particulares da personificação satânica, por outro. De modo que se poderia dizer que o ponto mais baixo do domínio demiúrgico e o ponto mais elevado do domínio satânico podem coincidir, como se vê por algumas imagens terríveis ou apavorantes de divindades no panteão mahayânico e também hindu, pois é preciso todo tipo de coisas para fazer um mundo, mesmo um mundo celeste. O mito da queda de Lúcifer ou da queda dos anjos pode ser interpretado em diferentes níveis, mas o mais profundo deles diz respeito à ordem ontológica. O campo de Maya, o universo total, se estende a partir de Deus, Criador, ao que chamaríamos de nada, se ele existisse. A razão pela qual podemos falar dele é que o nada existe como uma tendência, ou sob a aparência de um poder em si mesmo inapreensível que consome as coisas existentes. As coisas estando ao seu alcance pelo fato de estarem situadas no mundo periférico, ou terrestre, o samsara, não no mundo central e celeste, o svarga. Assim, o universo inteiro está situado entre dois nadas, um divino e concreto e outro cósmico e abstrato. O princípio essência, que está acima do próprio ser, e o nada que, colocado evidentemente abaixo da existência, tende a negar e a perverter esta última. Isso é tudo o que a divina possibilidade concede à impossibilidade, e o faz emprestando à impossibilidade uma aparência de realidade indireta, em virtude da infinitude da qual a possibilidade total procede, ou antes, com a qual ela coincide. Assim, o mais elevado se afirma também no grau mais baixo da escala. Esta verdade é simbolizada pelo selo de Salomão. O nada divino, pois a realidade principal sempre aparece como um nada em relação aos graus inferiores, o Deus Criador aparece do mesmo modo como um nada do ponto de vista humano, de onde o mérito obscuro da fé. Daí também a possibilidade do ateísmo para aqueles que acreditam somente no que vem. Ou seja, o nada com N maiúsculo divino parece opor-se ao nada puro e simples com N minúsculo. Dizemos parece porque não há algo que possa opor-se ao absoluto. Quando uma árvore se reflete nas águas de um lago, seu topo na imagem refletida está na parte baixa. O mesmo acontece a priori na ordem ontológica. O topo refletido e invertido da árvore é irreal, já que é apenas uma ilusão de ótica, como o nada que tenciona, aniquilando o mundo, transcendê-lo.
e assim tende a imitar ou macaquear a transcendência do princípio supremo. Em síntese, o domínio de Maya, que se estende do Deus pessoal e Criador até o mundo material, está como que suspenso entre dois nadas. O nada divino, que assim chamamos porque não há traço de determinação ou afirmação nele, e o nada propriamente falando, o nada puro e simples, sobre o qual só se pode falar por causa de seus efeitos existenciais. É a inexistência existente, ou a impossibilidade possível. O tudo, com T maiúsculo, e o nada, com N minúsculo. O tudo é tão superabundante que empresta uma aparência de existência ao nada. Do ponto de vista da inteligibilidade humana, Maya é um mistério maior do que Atma. E no âmbito de Maya, o mal é um mistério maior do que o bem. No âmbito do mal, finalmente, a absurdez humana é um mistério maior, se é possível dizer isso, que as calamidades naturais. Alguns perguntarão: por que isso é assim? Poder-se-ia do mesmo modo perguntar: por que o ser é o ser? É a natureza mesma do ser que fornece a resposta. O tudo e o nada, escrevemos. Este é também o significado profundo do dualismo zoroastriano. Ahura Mazda, ou Ormuzd, é o único que é. E Angro Mainyu, ou Arimã, aquele que não é, mas quer ser, em detrimento daquele que é. É sempre a luta ilusória, em Maya, do impossível contra a possibilidade total. Mas onde então, poder-se-ia questionar, estará este impossível, ou este nada transitoriamente travestido de algo possível, na vitória final de Ormuzd? Antes de tudo, é preciso não confundir as leis dos ciclos cósmicos, nem mesmo do grande ciclo universal, com as leis da ontologia, que coincidem com puros princípios. Do ponto de vista destes princípios, a vitória está sempre à mão, dado que só o princípio é real. O nada supremo, com N maiúsculo, precisamente. Quanto aos ciclos cósmicos, a vitória final não significa que a possibilidade do nada, com N minúsculo, operativamente satânico, esteja abolida, mas que a porta da existência está fechada para ela. O nada eficiente, por assim dizer, está sempre incluído na possibilidade total como uma potencialidade. E isso, digamos uma vez mais, em virtude da infinitude do nada divino. Infinitude implica, por definição, a possibilidade pelo menos simbólica de sua própria negação. Daí a existenciação do nada.
Quanto mais o homem blasfema, diz Mestre Eckhart, mais ele louva a Deus. Inflando-se para negar o que é, o nada existenciado presta homenagem ao ser, fonte de toda a existência.